pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Jennifer, sou dona do blog A Culpa é do Ascendente. O endereço tá passando aqui embaixo pra vocês, como sempre. E hoje a gente vai ranquear todas as 8 leituras que eu fiz durante o primeiro semestre de 2026. Então vamos lá. Aqui estão as 9 leituras que eu fiz, aqui embaixo. Eu li. O primeiro livro do ano foi Cinder. Depois eu li Parte do Seu Mundo, foi meu primeiro livro da Abby Jimenez. Depois eu li A Conquista, que eu tinha começado a reler toda a série de Off Campus lá no ano passado. Aí eu li Scarlet, né, que é a continuação de Cinder. Depois eu li Cress, que é a continuação dessa série. E por último eu li Winter. Então eu li esses 3 na sequência, mas deu um espaço aqui, um intervalo entre o primeiro e o segundo. Depois eu li Uma Janela Sombria. Até agora eu não li o segundo, mas eu vou ter que reler esse livro, porque eu já não lembro muita coisa. Isso que foi recente. Depois eu li The Chase, que é o primeiro livro da série Briar U, que é sequência de Off Campus. E por último, Uma Bruxa no Tempo. Eu tinha achado que eu tinha lido 8, e esse livro aqui foi o que eu fiquei na dúvida. Uma Bruxa no Tempo foi o que eu fiquei na dúvida se eu tinha lido no mês passado ou nesse. Estamos gravando em julho, tá? Mas na verdade foi realmente uma leitura de junho, então eu vou incluir como um primeiro semestre. Então vamos lá. Aí o que eu fiz aqui? Aqui ele tá nas avaliações. Eu não coloquei favorito, então tem livros 1 estrela, livro 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas. Não considerei meia estrela. Então vamos lá. Cinder, ele é um livro, uma distopia futurística. Futurística? Ótimo, né? Futurista. Mas enfim, ele é um reconto de Cinderela. Então ele vai falar sobre a história da Cinder, só que ela é meio robô. E aí a Terra, ela tá passando por uma devastação, assim, uma doença letumose. Eu não lembro qual é o nome da doença, mas eu acho que é alguma coisa assim. Que tá matando as pessoas e tudo mais. E aí, a partir do momento que uma pessoa tem essa doença ali num determinado local, todo o local é evacuado, essa pessoa é retirada pra um laboratório lá, enfim, fica de quarentena. E todo mundo que ficou próximo ali fica de quarentena também. Isso acontece bem no comecinho do livro. A Cinder, ela é uma mecânica, ela meio que esconde que ela é uma mulher meio robótica. Eu não lembro qual é a palavra exata, mas existe esses humanoides, assim, sabe? Que são pessoas que tiveram partes do corpo alteradas por robô, e aí eles têm uma determinada quantidade que eles são considerados humanos e outras não. E aí ela esconde isso de todo mundo, mas a madrasta dela e as irmãs dela são meio escrotas com ela, então ela tem que trabalhar pra sustentar a família, e ela trabalha como mecânica, porque é uma coisa que ela tem meio que uma visão, assim, onde tem informações na tela pra ela, bem robótico mesmo. Enfim, é uma história muito, muito legal, eu achei muito original. Por conta disso, eu não vou dar mais detalhes da história, tá? Mas por conta disso, eu acho que eu vou colocar ele em quarto. Quarto eu acho que é um bom lugar pra ele. Eu tenho medo, eu sou muito ruim de dar nota, então eu acho que vai acabar ficando um monte de livro aqui, tá? Só pra deixar claro. E aí, a segunda leitura que eu fiz foi Parte do Seu Mundo, foi o meu primeiro contato com a Abby Jimenez, e eu fiquei muito feliz com essa leitura. É uma escritora que escreve muito bem. Dá pra entender toda a fama que ela tem, todo o hype que os livros dela têm. Não sei se todos, porque eu só li esse, mas, enfim. É um livro bem gostosinho de ler. Ele tem bem a vibe de Vergonha, sabe? De uma mulher que vai pra uma cidadezinha ali do interior. No caso de Vergonha, ela volta pra cidade do interior. No caso desse Parte do Seu Mundo, é uma médica que ela tá voltando de um funeral, se eu não me engano. E aí ela tá passando por uma cidadezinha, o carro dela quebra, e aí o mecânico ajuda, um cara, né, ajuda ela e tal. E aí ela para isso é na beira da estrada, né, da cidadezinha. Aí ela ela para na cidadezinha pra comer, porque ela tá com muita fome, só que todo mundo ali meio que se conhece, e é um bar bem duvidoso. É uma cidade bem de interior, coisa de livro de romance, que eu adoro. E aí, enfim, ela para nesse bar pra se alimentar e tal. Ela meio que conversa um pouco com esse cara, e que ele tá lá, né, o cara que arrumou o carro dela tá lá também. E aí ela descobre por que ele arrumou o carro dela, porque o guincheiro da cidade tá lá muito bêbado nesse bar. Então ainda bem que ele arrumou o carro dela. E aí eles passam a noite juntos, e aí ela fala que nunca mais vai voltar, e não sei o que, só que eles meio que vão se esbarrar de novo, e aí vão ter que começar a ter um casinho e tal, só que eles estão realmente de mundos muito diferentes. Ela é muito rica, de uma cidade muito grande, ela é cirurgiã, os pais dela são cirurgiãos também, se eu não me engano, e aí ela vai herdar o hospital deles, enfim. Ela foi toda preparada pra ter uma família muito bem estruturada, ela tem um casamento ali, que ela recém divorciou, eu não lembro se é um casamento ou se é um noivado, que ela recém divorciou, separou e tal, mas os pais dela fazem muita questão que ela volte com ele, porque ele também faz parte ali do mundo dela. Então, assim, foi um livro bem legal, e lembrando dessa parte do pai dela, me irritou um pouco essa história. Ai, meu Deus. Mas não vai ter jeito. 4 estrelas. Eu daria um 4,5. Ele ficaria aqui no meio.
Mas eu não sei se pro meio pendendo pra frente ou pro meio pendendo pra trás. Eu acho que vai ficar pra trás. Porque realmente essa parte é bem irritante. A cidade é bem pequenininha. As pessoas se metem muito na vida uma da outra. Não como Vergonha. De um jeito melhor do que Vergonha. Ela meio que encontra uma família ali nessa nova cidade. Só que ela acaba sendo meio irritante. Porque, enfim, ela é só largar tudo e ir pra lá, sabe? Você fica o tempo todo falando, tá, mulher, mas qual é o problema? Enfim, vai ficar aqui. O terceiro livro que eu li foi A Conquista, que é o quarto livro de Off Campus. Eu não vou dar muitos detalhes pra quem não leu Off Campus ou quem não assistiu a série de Off Campus, que saiu recentemente. Finalmente, eu preciso reassistir, inclusive, com o Murilo, porque eu quero fazer ele assistir a série. E o quarto é a história do Tucker. O Tucker é muito diferente do livro e da série. Não de personalidade, talvez um pouco exagerada a personalidade dele na série, mas no livro eu gosto muito do Tucker. Eu também gostei muito dele na série. Ele é bem paizão, bem acolhedor, bem família e tal. Mas esse livro me irrita bastante, então eu vou deixar ele em terceiro. A Sabrina, que é o par romântico do Tucker, ela é bem irritante. Ela passa por umas coisas muito escrotas que me dá muito nojo. E ela simplesmente não corta, sabe? Me agonia um pouco. E o Tucker é bem bobão, bem babão nela. Isso eu gosto em livro. Mas comparado com os amigos dele, que tem bastante personalidade e tal, eu achei ele meio bobão, assim, sabe? Então ele vai ficar aqui com 3 estrelas. Dificilmente vai ter um aqui, olhando aqui a lista, dificilmente vai ter um aqui 1 ou 2 estrelas. Já vou adiantando pra vocês. Mas eu acho que vai ficar do terceiro pra 5. E eu também não sei se vai ter 5 estrelas. Enfim, vamos ver. O próximo é Scarlet, que é a continuação de Cinder. Esses livros aqui vai ser muito difícil eu falar pra vocês sem dar muito spoiler. Mas Scarlet, ele é o reconto de Chapeuzinho Vermelho. Ele continua a história de Cinder. Então acontece uma coisa aqui no final de Cinder. E aí agora ela tá meio que fora do reino ali onde ela viveu e tal a vida inteira. Ela vai procurar pistas do passado dela. Por um acaso ele tem alguma ligação com Scarlet. Scarlet foi o livro que eu mais gostei. Ele ficaria aqui no meio, entre 4 e 5 estrelas, com 4 e 5, 4,5, né, estrelas, mas esse vai pender pra 5 estrelas, porque foi, tipo, o melhor livro dessa série, pelo menos pra mim, eu gostei demais. Eu ainda lembro muita coisa, o romance é a coisa mais linda do universo, enfim, mas ele acaba de um jeito também que tem um cliffhanger, assim, uma puxada que você fala, meu Deus, eu preciso muito ler o próximo. E foi exatamente o que eu fiz com Cress. Eu não achava o e-book dele, achava o e-book dele muito caro. Cinder e Scarlet, se eu não me engano, tá no Kindle Unlimited, eu não tenho certeza, mas os demais não estão, então esse aqui eu precisava comprar. Eu não lembro se eu comprei Cress ou se uma amiga minha me forneceu, a Jess. Eu acho que ela forneceu o Winter, não foi Cress, não tenho certeza, tá? Também é um bom livro, também é uma boa história. Ele reconta a história de Rapunzel. Eu deixaria ele entre 3,5 e 4, mas esse vai cair por 3. Porque a história, a Cress é a mais bobona de todas, assim, das 4 personagens principais, né? Então, deixa eu tirar um pouco de zoom aqui pra vocês verem a tela inteira. Então ela é bastante irritante como uma protagonista. Eu gosto do par dela, mas também não é o meu favorito. Então, por conta disso, eu acho que ele vai ficar em 3 estrelas. Aqui também é a continuação da série. Aqui não tem, tipo, não é o mesmo universo contado por vários personagens, mas é uma história de começo, meio e fim, onde o fim está em Winter, o começo está em Cinder e o fim está em Winter, só que aí vários personagens vão se agregando ao longo das histórias, e aí aqui a gente vai conhecer a história da Cress, que é um reconto de Rapunzel, como eu disse. Ela tá fora de órbita da Terra, e por conta de algumas coisas que acontecem nesses 2 livros aqui, o pelotão da Cinder, que vai acrescentando gente aqui, acaba tendo que ir buscar a Cress. E assim, essa parte tava bem legal, do começo e tal, mas aí tem uma interrupção, eles se separam. A partir desse momento fica um pouco chato, porque aí a gente tem só meio que o ponto de vista da Cress, e eu tava gostando de tudo que tava acontecendo aqui nessas outras 2 histórias. Eu senti que foi uma interrupção meio abrupta, mas ele vai numa crescente, assim, ó, maravilhosa, e quando acaba... Aí aqui tem a reconciliação de alguns personagens que, ai meu Deus, também foi muito maravilhoso. E aí, por último, finaliza com o Winter, e o Winter, ele começou como na verdade, ele começou como um 4 estrelas, e aí ele subiu pra 5 estrelas na metade do livro, e aí ele caiu pra 4º, 3º aqui, mais ou menos, no meio do caminho. Mas eu acho que eu vou finalizar ele como 4 estrelas. Ele foi um livro muito, muito bom. Eu gostei demais, mas eu senti que faltou alguma coisa. Eu senti que o final da história, o desfecho de tudo isso aqui foi um pouco corrido, foi um pouco mal elaborado. Na verdade, eu acho que assim, aconteceu uma coisa aqui, eles foram pra um universo nesse livro pra dar início a uma guerra.
guerra. Só que assim, em 4 livros você dá início a uma guerra. No último livro, você podia ter antecipado isso pro terceiro. Do segundo pro terceiro ali, eu acho que já podia ter acendido um pouco essa história da guerra. Enfim, eu acho que ela perde muito tempo nesses 3 primeiros arcos aqui. Nesses 3 primeiros livros, né? Poderia ter sido mais bem dividido, já que são 4 livros. Meio que 2 contando o primeiro arco e 2 contando o segundo, sabe? Enfim, eu acho que podia ter sido mais bem dividido. Ficou muita história pro último, tanto que o último livro... Eu li todos esses em e-book, tá? Mas o último livro, ele é muito grande. Justamente, todos os livros são grandes, olhando o livro físico depois. E eu queria muito um box, só que não tem mais. Eu vou procurar no sebo. Mas enfim, o último livro, ele é o maior de todos, justamente porque tem muita história acontecendo aqui. E eu acho que a autora podia ter dividido melhor. Foi uma autora, assim, que escreveu tudo muito linearmente, muito tranquilamente. Não tinha pressa, sabe? Até chegar nesse livro. Então eu acho que é uma autora assim que eu vou querer ler tudo dela a partir de agora. Essa é uma série antiga, acho que é de 2014, 2016, por aí. E eu não gosto de ler as coisas no hype, eu gosto de ler depois. Então já tinha todos os livros lançados, eu fiquei bem feliz. Só que eu li depois demais e agora não tem livro físico pra mim. Eles chegaram a ser relançados numas capas mais bonitinhas e tal, mais atrativas. Mas eu ainda acho essa capa muito mais bonita. Ela traz bem a vibe de 2014, 16 ali, que tem uma coisa marcante na capa, assim, sabe? Cada capa de um jeito, que traz elementos da história. Eu gosto mais dessa capa do que das capas novas. Depois eu li Uma Janela Sombria, e esse livro eu já não lembro muita coisa dele, mas eu gostei muito. Ele vai acabar ficando Ele ficaria entre 3,5 e 4 estrelas. Eu vou deixar ele em 3 estrelas por enquanto. Não, eu acho que eu vou deixar em 4. Eu vou deixar em 4. Eu vou deixar em 4. Eu tô pensando muito, mas eu acho que eu vou deixar em 4. Ele penderia por um 4,5 já, sabe? Então eu acho que eu vou... É como se ele ficasse aqui no meio, entre 5 e 4 estrelas, mas pendendo pro 4 estrelas. Entendeu? Assim, ele é um 4,5. Ele é uma história muito boa, eu achei muito original. Ele tem um negócio de cartas da providência, que é tipo um tarô, mas cada carta... Na verdade, não seria um tarô. Pra quem entende de tarô, acho que ele seria mais um baralho cigano. Cada carta tem ali um elemento específico, com um significado específico, que traz poderes específicos, sabe? Então tem a carta da donzela, que é uma carta que traz ali um embelezamento pra quem usa. Eu acho que você tem que dar alguns toques na carta. E aí tem algumas cartas que quando você usa, ela evapora, então ela é um uso único. Tem cartas que você vai ficando com ela, só que cada carta exige um preço, então você vai se apagando conforme você vai usando a carta. E aí, enfim, ele é muito original, o universo e tal. Só que a história em si eu não lembro muito. Eu lembro que é uma garota, juro, eu não lembro. Eu lembro que é uma garota que ela ficava escondida com os tios dela, e aí o pai dela, ele trabalhava pro imperador ali, eu não lembro nem se é um imperador, mas aí era muito perigoso manter, eu não lembro porquê, tá? Mas era muito perigoso manter ela perto dele, porque ele tava perto do imperador, então ele acaba deixando ela com os tios dela. Só que vai ter ali um grande evento no reino e ela precisa ir e tal, junto com o tio e a prima dela, que é a melhor amiga, mas é um grande perigo pra ela, assim, e ela acaba sendo descoberta por um grupo de rebeldes que trabalham ali no reino, e enfim, aí ela vai se juntar a eles e tal, só que eu não lembro o motivo por qual ela é escondida, não lembro qual que era o motivo da guerra aqui, sabe? Eu acho que se eu não me engano, precisam ser reunidas algumas cartas, porque o reino tá sendo abafado por uma névoa, assim, sabe? Em torno dele, e aí precisam ser reunidas algumas cartas que são raras, raríssimas, uma delas jamais foi vista, que vão dissipar essa névoa, né? Mas isso foi o que deu magia pras pessoas, então assim, é meio confuso de entender, e eu, sinceramente, eu fui lendo com tanta velocidade que eu acho que eu acabei não absorvendo na memória algumas coisas desse livro. Então eu queria reler antes de ler o próximo, porque ele é uma duologia, então ele acaba no segundo já, mas eu acho que eu precisaria ler o primeiro de novo pra ter um pouco mais de noção e absorver melhor um pouco da história. E aí, como eu tô num projeto novo de ler todos os livros da minha estante, inclusive os que eu já li, pra poder resenhar e manter uma memória desses livros, então eu acho que vai ser um bom momento pra eu aproveitar e reler esse primeiro. Aí a gente tem The Chase. The Chase vai ficar aqui entre 2 estrelas e 3. Eu gostei muito da história. É a história da irmã do Jim, de Off Campus. E ela vai parar ali na casa onde os meninos moravam, os meninos de Off Campus. Eles já se formaram na faculdade e tal. E aí ela vai acabar indo morar nessa casa, porque ela é sempre expulsa das universidades que ela frequenta. E num dos últimos momentos, a última faculdade que restou pra ela foi a faculdade da Briar, que é a faculdade que o irmão dela estudou. E aí, enfim, não tem muita fraternidade pra ela. A fraternidade que ela fazia
fazia parte, ela também foi expulsa, porque é uma pessoa muito... se eu não me engano, ela não é TDAH que ela tem. Ou é TDAH? Ela é hiperativa, assim, sabe? E aí ela acaba tendo dificuldade de concentração e acaba fazendo algumas besteiras que as pessoas não entendem muito. Então, por isso, ela é expulsa dessas fraternidades. Só que, assim, o que me irritou aqui é que ele é um triângulo amoroso. A gente já sabe quem é o personagem principal, que ela vai acabar ficando no final da história. Só que eles são muito difíceis, sabe? Ele não tem... Existe uma coisa que me irrita muito em livro de romance, principalmente, que é o personagem que não sabe falar sobre sentimento. É um jovem adulto ou adulto que não sabe falar sobre os sentimentos dele. Tem alguma trava ali que ele não consegue expressar o que ele tá sentindo. E aí, a gente tem aqui um personagem muito travado pra falar e uma personagem que fala demais. E no meio disso tem um triângulo amoroso ali de uma pessoa que é meio que usada enquanto esses dois não se acertam, sabe? Isso também é uma coisa que eu não gosto muito, então acho que por isso que ele cai pra 2 estrelas ao invés de 3. Mas é um bom livro, a Ellie Kennedy escreve muito bem, assim como o Off Campus é muito cativante, assim, sabe? Você pega o livro e você já quer terminar tudo de uma vez só. Eu quero ler os próximos porque tem personagens desse universo aqui que fazem parte da série de Off Campus, então eu acho que eles podem estender pra além dos quatro principais ali de Off Campus. Eu acho que eles podem acabar estendendo um pouco a história pra esses de Briaru. Gente, é muito difícil falar o nome dessa série, mas enfim. Então eu vou continuar lendo. Eu ainda lembro bastante coisa dessa história, mas enfim, esse primeiro me deu uma cansada, então eu vou dar uma lida em outras coisas antes de voltar pra esse universo. E aí, por último, a gente tem uma leitura recente que ele ficaria entre 4,5 aqui, bem aqui no meio, mas eu acho que ele vai acabar pendendo para 5 estrelas, que ele é uma história muito boa. Ele é um livro de estreia dessa autora, que é a Constance Sayers. Esse livro foi publicado aqui no Brasil em 2021, só que eu acho que ele é um pouco mais velho. E aí ele vai contar a história de uma garota, a Ellen, escreve Ellen com uma H, tá? Helen, não sei como é que fala. E, enfim, ela é uma bruxa. Nesse primeiro momento, a gente vai conhecer a história dela ali, que ela tá se divorciando, ela vive em 2012, ela tá se divorciando do marido, ela é editora de uma revista, uma publicação. Não ficou muito claro pra mim se é um site, uma revista, um jornal, eu não entendi direito o que ela publica. Eles chamam de publicação. Então ela faz essa parte dessa publicação, ela chega a ser uma pessoa bem relevante ali no meio dos famosos, porque essa publicação, como se fosse tipo a Cosmopolitan. Nosso hoje aqui, eu acho que não existe nada parecido, a não ser página de fofoca. Mas ela, no caso, ela faz uma publicação séria, né? E ela tá ali no meio de um divórcio com um cara que também era influente. Ele era dono de uma galeria e ele tava reunindo ali. Ele tava muito aficionado num artista específico que viveu em 1800 e bolinha. E isso acabou gerando... Como ela não tinha muito interesse na arte desse pintor em específico, isso acabou gerando um atrito ali, um distanciamento entre os dois e culminou pro divórcio deles. Mas também porque o marido dela, ex-marido no caso, arrumou uma assistente que virou amante dele e, enfim, acabou se separando pra ficar com ela. E ela tá sofrendo bastante e tal, já tem alguns meses que isso aconteceu. E um amigo dela arrumou um encontro às cegas pra ela. Ela vai no encontro sem saber muito sobre o cara. Ela sabe que eu acho que o cara chama Luke Werner. Não lembro o sobrenome. Werner? Vencel? Sei lá, alguma coisa com V. Enfim, e aí no meio do encontro ele parece meio entediado e ele fala: é que eu tô cansado um pouco disso. Você sempre me chama, a gente já se conhece de outras vidas e blá blá blá. Você tá viajando no tempo. E ela falou: você tá viajando na vida, você tá bem louco, tem nada disso. Mas enfim, aí ele acaba convidando ela pra ir pra um lugar. Ela fala: não, obrigada, você é bem louco, você tá com uns papos muito estranhos. Mas aí ela fica intrigada do que ele ia mostrar pra ela e ela vai encontrar com ele lá, ao invés de ir com ele. Na cabeça dela isso é mais seguro, mas enfim, no caso de um louco, você vai embora, né? Não foi o que ela pensou. E aí, no fim, ele queria encontrar ela lá na galeria do ex-marido dela. E aí ele vai mostrar os quadros daquele pintor que o ex-marido dela estava aficionado. E aí ele fala: todos os quadros que ele pintou dessa garota, essa garota era você na vida passada. E aí ela fica: tá, tem até uma semelhança, mas você continua muito louco. Beijo, obrigado. Estou indo embora. E aí ela volta pra casa, só que aí ela começa a sonhar com a vida dessa garota de 1800 bolinha e com esse pintor. E aí, enfim, ela vai passar por essa vida dela, dessa primeira vida dela, vai descobrir o que aconteceu e por que ela ficou presa no tempo, e ela vai começar a sonhar com as outras vidas dela. E eu gostei muito desse livro, muito dessa narrativa. Eu gosto muito quando eles levam bruxaria a sério, não bruxaria pra um lado meio a feiticeira, daquela que mexe... Nossa, agora eu entreguei a minha idade. Daquela que mexe o narizinho e as coisas acontecem, sabe? É bruxaria, tipo, pesada, tem ritual, tem oferenda. E esse livro tem uns gatilhos bem pesados que eu não tava preparada. Apesar de ter visto algumas resenhas na internet já desse livro antes de ler, eu achei bem pesado e as pessoas precisam avisar bastante que isso acontece, porque, enfim, essa garota de 1800 e pouco, ela passa
por muita coisa. Ela vivia lá no interior da França, ou era da Itália, se eu não me engano. Era da Itália. E aí ela vivia lá no interior. E pra quem vivia naquela época, sendo uma camponesa e tal, era uma coisa, sendo mulher, obviamente, era uma coisa meio reclusa ali, né? Retrógrada até. E aí, enfim, conforme ela vai crescer, ela sempre foi sendo pintada por esse pintor desde que ela era criança. E aí, do ponto que os sonhos da Ellen começam, o pintor está voltando, porque ele mora em Paris, e ele volta pro interior para pintar. Existe um movimento artístico dessa época aí, é real, né, no caso, onde os pintores iam pro campo para ter ar fresco e pensar melhor e ter uma nuvem criativa ali. Então isso acontece com esse pintor, e aí quando ele volta, ela tá mais crescida, mais adolescente, ela tá com 16, já criou corpo e tal, e aí a interação deles começa a ser um pouco diferente. Só que ele é um homem casado de 40 e poucos anos. Então o primeiro gatilho já tá aí, né? E aí, enfim, a mãe dela não gosta muito dessa história e ela é uma bruxa porque ela é uma descendente de bruxa, né? É isso que eu posso dizer, sem dar muitos spoilers. Eu acho que ele cairia aqui bem por uns 5 estrelas ao invés de 4, mas ele tá aqui no meio. Então, resumindo, eu ainda não tenho um favorito desse ano. Mas se eu fosse dizer pra vocês fortes candidatos, seriam esses 3 aqui. Cinder, por ser o primeiro livro dessa série que me encantou e foi uma ótima primeira leitura pra 2026. Scarlet, porque é a melhor continuação que eu podia imaginar pra essa história. E, por último, Uma Bruxa no Tempo, porque realmente é uma história que me surpreendeu bastante. Se eu lembrasse, se essa história aqui fosse um pouco mais memorável, eu não sei se era o momento que eu tava lendo, ou se realmente essa história não é memorável, assim, no sentido dos personagens, essa de Uma Janela no Tempo. Mas se ela fosse um pouco mais memorável pra mim, ela também cairia aqui por uns 5 estrelas e candidata a favoritada. Mas por enquanto eu ainda não tenho. No final do ano eu quero refazer isso aqui, porque eu adoro fazer essas tier list. Inclusive, se você tiver alguma sugestão pra que eu possa fazer uma tier list aqui, fica à vontade pra dar, tá? Eu adoro fazer tier list. E eu acho que eu posso mandar... Vou deixar o link dessa tier list aqui pra vocês, com as avaliações, e vocês me mandam os prints, principalmente no Instagram. Eu vou adorar ver isso. Ou aqui nos comentários do YouTube mesmo, vai ser incrível. Me manda o link, enfim. Dá um jeito de me mandar, porque eu vou adorar ver. Tem a comunidade aqui também no YouTube. Eu acho que vocês podem publicar fotos. E é isso. Esse é meu ranking. O que vocês acharam? Vou voltar pra tela. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar um like e de se inscrever no canal. E se você se interessar por qualquer um desses livros que eu mencionei durante esse vídeo, os links estão aqui embaixo na descrição. Comprando através deles, vocês ajudam o canal. Porque a Amazon me paga uma comissão, porque ela entende que eu sou uma ótima vendedora, uma ótima indicadora de livros, e vocês adoraram as minhas indicações. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até lá.